a nossa Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, o nosso Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim e também o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. Os 3 hospitais estão na mesma situação em relação à questão orçamentária. E é importante que a gente registre aqui que os nossos hospitais, não só ali de Cachoeiro, eu estou falando de Cachoeiro porque nós mantivemos contato específico com a nossa base, com essas pessoas da nossa base, e a situação é a mesma. Esses hospitais vêm sangrando, eles vêm amargando cortes atrás de cortes nos seus orçamentos, já desde o governo passado. E agora, com o advento da crise que nós conhecemos, que nós sabemos, nesse novo governo eles já emplacaram um relacionamento com o novo governo com um corte drástico de 20% nos seus orçamentos. E eles vêm já há pelo menos 2 anos caminhando e todos eles trabalhando no vermelho. E eles não suportam mais, não aguentam mais. Eu aqui estou falando em nome desses hospitais, dessas direções. Tivemos conversando com eles, não se consegue mais tocar os hospitais e tocar a saúde de Cachoeiro de Itapemirim, amargando o vermelho meses após meses. Então, por exemplo, o hospital infantil, eu vou dar o exemplo do infantil, Ferraço, que é o único hospital referência para cuidar das nossas crianças no sul do estado. Eles estão sem receber da prefeitura e agora tem um problema com o estado, querendo cortar o que já está cortado, apertar, fazer mais um buraco no cinto que não aguenta mais arrochar. Eu gostaria de chamar a atenção do secretário da Saúde a respeito do município de Linhares. As pessoas estão numa situação muito difícil. O hospital praticamente está parado. Me informaram, se já não fechou, vai fechar o centro cirúrgico do Hospital HGL. E já se falam também da UTI fechar. Olha a situação daquele povo que precisa desse hospital para ser atendido, para aliviar o sofrimento daquele povo. Um hospital sem UTI, se chegar uma pessoa precisando da UTI, vai morrer, porque não tem como dar esse apoio a essa pessoa. Então, gostaria que o secretário da Saúde ajudasse também o Hospital HGL para aliviar o sofrimento daquele povo humilde que precisa desse hospital para ser atendido e cuidar dos seus problemas. Eu fiz uma nota de repúdio, deputado Guerino Zanon, pelo tratamento que está sendo dado ao Hospital Regina Prottmann. O Hospital Regina Prottmann, em Santa Teresa, sempre foi uma referência no estado, e muito mais naquela região de Santa Teresa, São Roque, Itaguaçu, Itarana, as Santas, Santa Leopoldina, Santa Maria. E o hospital está praticamente fechando as portas. Quero alertar, com muito carinho, com muito respeito, a Prefeitura de Santa Teresa. A Prefeitura de Santa Teresa, como os prefeitos e prefeitas do estado inteiro, tem que priorizar 2 áreas.
a área da educação e a área da saúde, a área da saúde e a área da educação. Eu quero dizer ao povo de Santa Teresa que eu estou fazendo tudo que uma parlamentar pode fazer. Eu já fui para a rádio, já falei, eu trouxe toda a diretoria do Hospital Regina Prótima para conversar com o secretário Ricardo. Nós precisamos que a prefeitura, que o secretário de saúde faça um relatório de como está sendo tratado o repasse do governo federal. Nós vamos fazer outra audiência pública na Câmara Municipal de Santa Teresa. Esse assunto não é um assunto para ser tratado de forma política. Esse assunto é um assunto para ser tratado com respeito à população. Saúde é um direito de todos, é constitucional. Não é possível um município que teve a saúde como exemplo no Estado, agora nós estamos fechando as portas praticamente do Hospital Regina Prótima. Eu quero lembrar que a Comissão de Saúde tem trabalhado muito e que é bom que a gente exponha alguns problemas da saúde para a Comissão de Saúde. Porque não se pode trabalhar isoladamente, porque senão fica a força fica fragmentada. Mas eu queria fazer esse apelo a todos que trabalhem em conjunto com a Comissão de Saúde, porque não precisa ter pai da criança, não precisa ter mãe da criança, é preciso que a gente olhe a criança. Isso sim, é preciso que a gente olhe a necessidade da saúde pública que vai mal no Brasil inteiro e que aqui no Estado não poderia ser diferente. Venho a essa tribuna para repudiar veementemente a atitude de um motorista que atropelou um policial quando de uma abordagem. Por isso é que eu digo aqui, deputado Amaro, que é um sacerdócio ser policial. Você está cumprindo a sua missão e é desrespeitado, aviltado, atropelado e não tem um plano de saúde para poder ser socorrido. Uma série de pronunciamentos tratando a questão da grilagem de terra no nosso estado. Já foi matéria na televisão, lá no município de Cariacica, pessoas vendendo terrenos sem as escrituras, sujeitando a população a muitas dificuldades, mas especialmente a Serra. Nós sabemos os conflitos enormes que envolvem, inclusive, a área do atual aeroporto de Vitória, as disputas, os problemas. E, infelizmente, essa é uma triste realidade do município serrano. Jacaraípe, que é o bairro onde eu moro, também já passou por momentos muito complicados, momentos tristes, tudo em virtude da grilagem e da venda ilegal de imóveis. Nosso objetivo, ao longo desses pronunciamentos, é dar luz a denúncias que foram feitas, é dar luz, inclusive, a uma série de reportagens que foi preparada e muito bem apresentada aos capixabas através da TV Gazeta. Preciso fazer justiça e registrar. Foram eles que colocaram no ar toda essa denúncia, toda essa problemática. E isso traz consequências terríveis ao Estado e à cidade. Áreas que não podem ser comercializadas, proprietários verdadeiros que são prejudicados, uma máfia, uma possível máfia instalada que beneficia tudo que envolve venda e registro de imóveis e muitas injustiças praticadas. Um investimento que não foi tão grande, mas ele foi muito grande na sua repercussão e principalmente no atendimento àquela região com a inauguração do abatedouro da região em Guaçuí. E literalmente tinha simbolicamente, cabeça de burro para retirar, porque foram mais de 12 anos de espera para que essa obra acontecesse. A possibilidade, senhor presidente, é de que possivelmente 80 bovinos sejam abatidos por dia, 50 suínos, além da perspectiva também de abater ovinos na região.
Isso gera a possibilidade não só de muitos empregos, mas também de desenvolvimento na economia da região, mas segurança à saúde da população, que dentro das regras veterinárias, dentro das regras de saúde, os animais serão abatidos naquela região, e isso vai dar segurança e possibilidade não somente de Guaçuí, mas toda aquela região utilizar desse serviço do abatedouro para que eles possam vender os seus produtos regionalmente e também exportar para outros estados, né, para outros países. Queremos dizer também que depois de muitos anos, a luta antimanicomial, que não se justifica mais nesse país você ter um depósito de pacientes com doença mental. Muitos anos conseguimos acabar com o sanatório, chamava assim, de tuberculose, até a demolição do Hospital Oswaldo Monteiro na Ilha da Pólvora, aqui no lado de Santo Antônio. Depois também está sendo desativado devagar o Hospital Pedro Fontes, que não justifica também o paciente de hanseníase ser internado, tem que tratar as intercorrências, assim como os depósitos de loucos, que eram chamados assim, os hospitais, tipo o Hospital Adalto Botelho, que hoje é o EAC, que cuida muito bem desses pacientes. E é preciso o governo cada vez mais incentivar as residências terapêuticas para tratamento de doenças mentais, aqueles que estão surtados. Muito obrigado, presidente. Que a falta de chuva praticamente desestruturou todos os municípios do norte do Espírito Santo. E a gente não vê, senhor presidente, nenhum braço do governo estadual ou federal em socorro dos municípios. Eu não sei se as pastas do governo relacionadas a esse setor estão tendo conhecimento, principalmente a Companhia de Água Cesan. Porque na maioria dos municípios do norte já está tendo programação de fornecimento de água. Em Barra de São Francisco, a água entra às 9 horas nas caixas d'água e encerra na parte da tarde, por volta de 16, 15 horas. E a população, sem saber se isso é temporário, não existe assim nenhum anunciado. Olha, esse período tal, do mês tal, quer dizer, ninguém toma providência porque não sabe e também não se enxerga nenhuma situação. Hoje, no rio que abastece o município de Barra de São Francisco, que é o rio Itaúnas, não tem mais água, tem um esgoto. Aqueles esgotos que são jogados no rio é o que escorre no rio. E Nova Venécia também já tem córregos e rios menores sem nenhum filete de água. E a gente não entende por que a Cesan é uma empresa que capta a água de graça, bota lá um clorozinho, mais ou menos, vende essa água, tem superávit de arrecadação, tem faturamento positivo, e quando a água falta, ela não tem responsabilidade com isso, nem de repor, nem de criar uma opção alternativa. Em 2014 e 2015, foi uma das maiores secas que nós enfrentamos. E que daqui para frente, deputado Anivaldo, vai ser uma constante. Nós estamos aqui desde o início do mandato, e a sua preocupação é verdadeira, alertando a Cesan, alertando até o governo do Estado, a prioridade, né, que tem a questão da água, e ele tem entendido, até criou o Comitê de Bacias Hidrográficas, criou o Comitê das Águas, da onde nós vamos tirar a água. E a dessalinização da água é um caminho que aqui o Estado do Espírito Santo é banhado de costa, né, de São Mateus até Presidente Kennedy. Tem como tirar a água e levar para a região das montanhas e vice-versa, né? Nós tiramos da montanha e trazemos até a capital. Agora tem que ser feito o trabalho de forma inversa. Vocês aqui não visitaram ainda o quilômetro 41, porque se vocês visitarem o quilômetro 41 e olhar a captação de água, que é o que o SAI faz lá, e cobra da população, aí sim,
vocês vão ficar ainda mais indignados. Que lá, quando eu desci, fui à fonte, lá no 41, e olhei o sistema de tratamento de água daquela comunidade. Eu fui ao SAI, conversamos com o SAI, eles apresentaram um projeto, mas é um absurdo a captação, deputado Guerino. Eles retiram de um poço, jogam umas gotas de cloro lá dentro e captam aquela água e serve à comunidade. E aquele poço não tem nenhuma proteção. E ao lado, logo embaixo, tem o pinicão aberto. Próximo à captação de água, tem lá um lago de dejetos. É uma coisa realmente muito complicada. Eu quero chamar a atenção hoje para a Escola Polivalente, Dr. Silva Mello. Eu, quando assumi aqui o mandato, eu fiz questão de chamar os técnicos do IOPS para que nós fôssemos a Guarapari, para então nós analisarmos a paralisação da Escola Dr. Silva Mello. Fomos bem recebidos, lá estiveram os técnicos. Por 2 vezes eu encaminhei ofício ao secretário de Transporte e Obras, Paulo Rui, de forma cordial, assim também ele me respondeu de forma cordial, mas nós estamos com a escola paralisada há 4 anos. Os alunos estudam em outro imóvel, em outro ambiente físico, e que esse ambiente físico não atende às necessidades hoje, a demanda que tem em Guarapari com relação ao ensino médio. Eu quero chamar a atenção do IOPS aqui, eu sei que eles fizeram análise, fizeram todo o estudo para que eles possam fazer um novo processo licitatório para reinício das obras, mas nós não podemos ficar uma escola do tamanho da Escola Dr. Silva Mello, que atende alunos de diversas comunidades de Guarapari, uma escola que está fechada há 4 anos. Nós precisamos fortalecer o terceiro setor. É preciso, devido à importância que o terceiro setor vem realizando no nosso estado do Espírito Santo. Eu costumo dizer que são as pernas e os braços, né, da gestão, não só municipal, mas também do estado do Espírito Santo. E assim nós estávamos sentindo a dificuldade de estar destinando as nossas emendas parlamentares para essas instituições. Afinal de contas, é lá na ponta, ali onde o poder público não chega, é onde eles estão fazendo um trabalho diferenciado. Eles estão sentindo também a fragilidade dos municípios. Os municípios não conseguem passar subvenções com a crise. E assim, pelo menos, as nossas emendas parlamentares possam chegar nessas instituições. Eu estive na casa de detenção, onde funciona o presídio de regime semiaberto, e pude observar, sob a batuta do Calegário e do Cavalcante, diretor e subdiretor, um trabalho maravilhoso em relação à ressocialização dos presos. Um hortão lá no presídio, onde que ele aproximou a família dos presos com o sistema penitenciário. Os familiares não iam visitar os presos, hoje ele tem um hortão lá, e que ele beneficia a todos os familiares dos presos, que são eles os responsáveis pela horta. Tem 580 presos, onde a capacidade é para 390, e desses 580, 150 estão trabalhando fora, e já ficam separados para não ter problema de trazer drogas para o presídio no retorno, e nós estamos viabilizando e fazendo uma visita em todas as unidades. Eu quero dizer que esse projeto que vem para cá é aquela frase que a gente usa, que diz o seguinte: antes tarde do que nunca. Demorou muito, mas veio, e isso não veio, Dr. Júlio Pompeu, por sorte, porque o movimento merece, porque é uma coisa... Não, veio por uma luta grandiosa
do movimento de direitos humanos, dos setores organizados da sociedade. É um engano as pessoas acharem que direitos humanos é para cobertar bandido. Direitos humanos não é para cobertar bandido. Direitos humanos é essencial para que uma sociedade viva com os seres mais frágeis e mais fortes dela em equilíbrio. Em equilíbrio. A Secretaria dos Direitos Humanos é uma batalha antiga dos movimentos sociais e principalmente daqueles que militam pelos direitos humanos. E, óbvio, ninguém seria contra a criação de uma secretaria que cuidaria de direitos negados, principalmente às minorias, aos mais pobres. No entanto, eu tenho algumas reflexões que são importantes que se façam diante da possibilidade da criação dessa secretaria. Como eu disse anteriormente, eu não sou contra, e provavelmente a maioria dos deputados aqui não seriam contra, a criação de uma secretaria, que é uma luta antiga de muitos movimentos sociais. No entanto, uma secretaria, ela tem que ter eficiência e eficácia. Por quê? Não se pode pensar em criar mais uma secretaria que terá pouca eficiência e pouca eficácia, principalmente no momento em que o Estado alega que o problema de caixa é muito grande, que os problemas financeiros são grandes. Então, criar uma secretaria nesse momento é para ter uma secretaria de direitos humanos com eficiência e eficácia e com a participação efetiva dos movimentos que militam e das instituições que militam em prol dos direitos humanos. Não pode ser mais uma secretaria criada, pensada dentro de gabinete, ou com o intuito ali de ser mais um lugar para ali empregar aliados, nomear aliados. Nós precisamos de uma Secretaria de Direitos Humanos com pessoas que entendam de direitos humanos, com pessoas que pensam, que conheçam políticas de direitos humanos, e não um lugar abarrotado de burocratas, ou de indicados, ou de apadrinhados, que não trará nenhum tipo de evolução nesse sentido. Por isso, a minha preocupação com esta criação é que ela seja muito clara e com a participação efetiva dos movimentos que lutam, que militam na área dos direitos humanos. A criação da Secretaria dos Direitos Humanos, ela é bem-vinda. E estarei apoiando, mas eu me pergunto, sempre que esse assunto é discutido, ele se restringe a um campo que acaba se tornando insuficiente a sua existência. Porque direitos humanos não só deve preservar direito da cidadania no caso daqueles que infringem a lei, mas é preciso que a Secretaria também observe, e é importante que isso seja colocado como ação principal da Secretaria, é avaliar os direitos daqueles que têm garantido na Constituição, como de ter água e energia em casa, mas que a política de governo corta quando o centro não faz o pagamento. E estabelecendo uma regra de que se você corta a água de uma família que está abaixo da linha de pobreza, você está criando ali uma família de doentes, possíveis doentes futuros, para o Estado mesmo depois ter que curar. Nós não podemos fazer movimento e nem política só para curar. Nós temos a obrigação, e essa é a eficiência do gestor, de fazer política para prevenção, que é a grande sacada administrativa é a prevenção.
vou endossar as palavras do deputado, é preciso fazer um trabalho de prevenção com as nossas crianças e adolescentes para que eles não caiam na criminalidade. O índice de violência, o índice de homicídio caiu, mas a violência não diminuiu. A gente está vendo aí nas ruas pessoas sendo, né, assaltadas a todo momento. Então, nós percebemos que a violência não diminuiu. Então, é um desafio muito grande, né, como o senhor vai assumir esse desafio para o nosso Estado do Espírito Santo, de fazer um trabalho integrado, assim como o nosso deputado está dizendo, da prevenção. E aí, é uma experiência que eu já tive como secretária da assistência social do meu município, é preciso fazer um trabalho integrado, porque senão nós vamos enxugar gelo. A criação desta secretaria é de extrema importância, considerando a grande massa de pessoas em risco social, considerando, deputada Eliane Dadalto, que nós temos projetos importantíssimos em andamento, mas que ainda não vimos na execução. Me traz à tribuna nessa manhã é uma matéria que foi veiculada, uma entrevista com o nosso consultor econômico, economista e colunista dos jornais Estado de São Paulo e o Globo, Raul Veloso, do qual ele faz uma análise do cenário nacional, das dificuldades que os estados têm passado, mas faz não só um elogio, mas uma referência mais do que especial ao Estado do Espírito Santo. Então eu quero transmitir essa entrevista a todos os colegas, desde já parabenizando o governador Paulo Artung por ter colocado o Espírito Santo sendo uma luz no fim do túnel para o país, mas não sozinho, com a ajuda de toda a equipe de governo e com a ajuda em especial desta casa. Para ser concedido incentivos fiscais, renúncias, tem que haver lei específica. E esse mecanismo, ele não foi atendido desde 2003. Passou os 8 anos do atual governador, passaram-se os 4 anos do ex-governador, e eu aqui desta tribuna, sempre criticando, porque eu tenho coerência e tenho respeito pelo meu Estado. Retornei para esta casa em 2011 e fui ferrenho crítico do ex-governador conceder benefícios fiscais sem lei específica. Portanto, eu não posso ser incoerente. Porque as emendas, elas dizem que tem que dar transparência, publicidade. E nada do poder público tem que ser sem publicidade. Eu sei que os outros estados praticam isso também, mas não é porque eles estão agindo errado que nós temos que agir errado. Mas o que eu sou contrário, senhor presidente, é a convalidação de todos os atos praticados por decreto, e que não é correto e que não assiste à Constituição Federal. De autoria do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que institui o programa de aposentadoria incentivada para magistrados e servidores efetivos ou estáveis do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e da outras providências. O projeto de lei é mais uma medida proposta pelo Poder Judiciário visando a redução das despesas com o pessoal daquele poder, que necessita de adequação para alcançar os limites estabelecidos pela Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Da análise que fizemos, da exposição de motivos que acompanham o projeto de lei, denota-se que o Poder Judiciário já aplicou diversas medidas de redução ou contenção de gastos, sendo este projeto de lei mais uma medida que propõe a esta Casa para que possam ser alcançados os ajustes da despesa com pessoal aos ditames da lei. De aproveitamento do refri. Estamos fazendo uma legenda de que possa